Tô aqui com essa voz modificada pela infeliz da gripe que pega a gente e não quer deixar mais. Mas eu tava meditando, né, aqui na passagem de Levítico 6, capítulo 6, do 8 ao 13, que fala acerca da regulamentação acerca do holocausto. E como Deus é perfeito, como Deus é detalhista, como Deus é organizado. E como é bom a gente conhecer Deus, como é bom, como fala, né, lá em Oséias 6 e 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nunca é demais a gente buscar conhecer a Deus. E a gente nunca vai ser o suficiente. Se a gente viver 100 anos e viver esses 100 anos buscando conhecer a Deus, a gente vai ter um bom conhecimento de Deus, mas nunca o suficiente. E é muito bom a gente conhecer quem é Deus, não só saber quem Ele é, mas conhecê-lo. Ele é um Deus que Ele gosta, que Ele tem interesse de se relacionar conosco diariamente. E é muito bom buscar conhecer a Deus. E eu meditando aqui nessa passagem, né, nesse texto, que parece um texto qualquer, porém ele trata de uma passagem de grande valor espiritual pra gente, né, porque a gente, vendo esse texto, a gente pode destacar 3 pontos nesse texto. Primeiro, a abertura e prontidão para o perdão, né? O fogo aceso no altar, ele quer dar a oportunidade para aquelas pessoas, né, da época, que elas poderiam a qualquer momento ir lá para pedir perdão pela expiação dos seus pecados. E isso hoje em dia, nos dias atuais, Deus ele sempre está disposto a nos ouvir. Deus está sempre disposto a nos perdoar. E é só chegarmos para Ele com o coração contrito, né? Não importa o pecado que cometemos, o que fizemos no passado. Se chegamos a Deus e nos prostramos diante dele com o coração nos humilhando de coração, Ele nos perdoa e Ele está pronto a nos perdoar e a nos ensinar o caminho da retidão, né? O segundo ponto é a responsabilidade do sacerdote em manter a chama acesa. A primeira chama foi acesa diretamente por Deus, mas os sacerdotes, Arão, junto com seus filhos, né, eles tinham a responsabilidade de manter aquela chama acesa, de tirar a cinza e colocar lenha novamente para que aquele fogo não se apagasse. E a gente vê aqui essa demonstração de disciplina, né, dos sacerdotes, e a gente traz para hoje, em nossos dias, esse aprendizado, né? O quanto devemos ser disciplinados nessa questão de manter a chama acesa, a chama do altar, né? Não deixando que os entulhos, né, dessa vida, do mundo, venha a apagar essa chama acesa dentro de nós. E muitas das vezes é como alguém que se alimenta de besteira antes da hora do almoço. Aí quando chega na hora do almoço, ela já não tem mais fome. Por quê? Porque já comeu, passou a manhã toda se alimentando de besteira. Isso não faz bem para nenhum organismo. E assim é na nossa vida espiritual. A gente deve ser atalaia, estar atalaia, né? Estar atento a isso. A não se alimentar de uma coisa ali, uma coisa aqui. São os entulhos. É mesmo que você pegar um copo descartável e colocando o resto de papel, aí passa o pano assim, você vai ver no pano a poeira, né? Aí você bate dentro daquele copo e enche aquele copo de entulhos, de sujeira. Nem você mesma vai querer beber água nesse copo. Por quê? Porque ele está sujo. Assim é a nossa vida. A gente deve ter muito cuidado com os entulhos, que aparentemente não tem nada demais, que aparentemente não tem peso, mas juntando, vai fazendo volume, daqui a pouco não há espaço para o Espírito Santo habitar dentro de nós, não há pureza, né, dentro de nossas vidas, para que o Espírito Santo ele tenha liberdade para operar em nossas vidas. E um terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é a aplicação da prática espiritual. Para a fé cristã, a passagem simboliza a constância na oração e na busca diária por Deus. Ela lembra também que a comunhão, a chama, né, espiritual precisam ser cultivadas continuamente. O vento, assim, então uma vez. E essa foi algumas anotações que eu fiz aqui. Mas é isso, é uma passagem que vai nos lembrar, vai nos orientar a estar sempre nessa disciplina espiritual, nessa busca contínua, nessa orientação de manter essa chama sempre acesa. E tem os segredos, né? Tem os detalhes. Aqui Deus dá detalhes a Moisés de como os sacerdotes deveriam fazer. E hoje em dia não é diferente. Deus nos dá as diretrizes, as orientações de como e do que devemos fazer para que essa chama do Espírito Santo dentro de nós não se apague. O inimigo está aí, tentando nos esfriar, tentando apagar a chama do Espírito Santo em nossas vidas.